como nós combinamos, né, em votação unânime realizada no grupo do WhatsApp da turma, eu estou fazendo essa breve aulinha gravada, que seria realizada hoje à noite, para que vocês consigam se organizar melhor enquanto grupo, tá? Então, nessa breve aulinha, eu vou só falar um pouquinho sobre boas práticas contratuais e depois vou entrar efetivamente nas instruções finais para vocês terminarem de elaborar o pleito que vocês vão apresentar na próxima aula, tá? Uma das coisas principais que eu acabei aconselhando muitos grupos é que não se preocupem muito com a conta que vocês vão apresentar. O mais importante é como que vocês vão justificar o que vocês estão pleiteando. Então, o valor final que vocês chegarem não vai ser efetivamente avaliado, e sim a metodologia de defesa desse número e a forma como vocês vão preencher o template do pleito. Legal? Eu vou explicar isso para vocês logo adiante. Pois bem, falando agora de contrato, a gente na última aula falou sobre a teoria da imprevisão, sobre o tripé, a pirâmide de análise e elaboração de pleito, que contempla a justificativa jurídica e contratual, justificativa técnica de engenharia e a justificativa econômico-financeira, que é como que vocês chegaram e quantificaram o pleito. Falamos ainda sobre a norma do IBAP, que eu expliquei para vocês. A norma do IBAP tem todo esse arcabouço legal de fundamentação jurídica e tem também as metodologias de quantificação de um desequilíbrio econômico-financeiro, de um pleito. Para esse exercício, até pelo exíguo tempo que a gente tem, ficou convencionado que vocês vão fazer a quantificação do pleito, né, daqueles 4 itens do pleito, de forma por estimativa, tendo como base, obviamente, as planilhas de custos, ok? Essa breve introdução é só para vocês não se preocuparem tanto com o valor final que vocês chegaram, mas sim como que vocês vão defender esse valor. Eu vou até mostrar para vocês um trabalho já realizado, para vocês entenderem a lógica e a dinâmica. Legal? Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre o contrato, né? É muito importante que tanto o contratante quanto contratada tenham domínio integral do contrato e todos os seus anexos. A gente vai ver a importância dos documentos em anexo. Importante vocês terem um sistema informatizado para controle de informações, seja ele um ERP, um módulo de contratos de ERP, RDO eletrônico, sistema de notificação e receber notificação eletrônica, enfim. O suporte tecnológico para acompanhamento ele é muito importante. E uma integração online é muito importante, né? Você ter um bom planejamento daquela aquisição, daquela contratação, uma boa gestão da obra em si como contratante e suporte das áreas afins, principalmente suprimentos, que é a área comercial, e jurídico. Tá? Muito importante isso para o sucesso de uma boa gestão contratual. Importante também, quando a gente fala em obra, principalmente, o principal elemento de prova, o principal documento que dá robustez ao pleito é o RDO. Tá? O RDO, ele registra lá tudo que foi mobilizado, quais as ocorrências do dia, se houve uma condição climática adversa, é lançado lá no RDO, todas as máquinas mobilizadas, toda a equipe presente mobilizada. Então, o RDO é o elemento principal de comprovação, o principal elemento de prova do pleito, principalmente por parte da contratada, porque ele é um documento de obrigatoriedade de manutenção da contratada, tá? Da empreiteira ou da construtora. Importante você também consignar no seu pleito as datas de reunião, relatórios de progresso de projeto, se houver, relatórios de não conformidades, notificações,
correspondências de e-mail, mensagens de WhatsApp, todo o registro do que foi realizado, do que foi solicitado, do que foi aprovado, do que foi combinado, é importante que se componha como elemento probatório para um pleito ou para uma defesa de pleito. Tá? Normalmente, quando a gente fala de gestão de contrato, quando a gente fala de defesa de pleito ou de contrapleito, né, que é realizado pela contratante, é importante que a gente tenha uma boa integração interna de equipes para se avaliar esse pleito. Então, na hora de formular um pleito, é claro que vocês estão fazendo aí, todo mundo é engenheiro, administrador, e dificilmente vai ter algum advogado aí na equipe de vocês, mas é importante que vocês contem com o suporte jurídico, contem com o suporte comercial, se vocês são uma contratada com quem vendeu o serviço, com um engenheiro de campo. É importante que vocês tenham apoio de controladoria, é importante que vocês tenham apoio do suprimento de vocês para saber se houve algum sobrecusto, preço, o orçamento daquele pleito, né? Aquilo que você quantificou como sendo um pedido de recomposição, um pedido justo de recomposição. Então, é preciso que tenha um suporte de todas as áreas para que o pleito tenha força, que ele tenha credibilidade. Tá? E todo o objetivo da gestão de contratos, é claro, é gerar segurança institucional, ou seja, eu não vou executar, eu como contratada, mais do que eu fui contratado para executar a um custo maior. Se eu sou o contratante, eu também não vou querer pagar mais do que o que foi combinado, se não houver um motivo extraordinário para que eu arque com qualquer custo adicional. Então, tanto o contratante quanto contratada tem que fazer a gestão visando a segurança institucional, que é a segurança jurídica, a segurança da empresa em que ele trabalha, redução de custos, obviamente, eu não quero nunca ter custo extra, não quero arcar com um custo que não é de minha responsabilidade. Então, esse é o papel tanto do contratante quanto da contratada. E sempre exigir o aumento da qualidade daquilo que eu vou entregar sendo contratada e, como contratante, receber e garantir o recebimento da maior qualidade possível naquilo que está sendo contratado. Legal? Então, esse é o pensamento principal quando a gente fala de pleito, né? Elaboração de pleito. Então, a gente tem lá a pirâmide, que tem que ter as 3 análises, tem que ter método, tem que ter documento de suporte, tem que ter elemento probatório e tem que ter coesão no pensamento, naquilo que eu estou apontando. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns trabalhos que já foram realizados. Então, primeiro aqui, eu vou passar pelo template do pleito para vocês entenderem mais ou menos essa lógica. Né? Então, aqui foi um pleito que foi realizado por outra turma, a turma antecedente de vocês. Então, eles fizeram do jeito que a gente falou. Né? O projeto é o escopo do contrato. Depois, nos dados do contrato, a gente colocou o prazo e o custo e o objeto. O histórico do projeto, eles vieram aqui e colocaram, retiraram do contrato as etapas do projeto, né? As etapas de construção e da montagem das estruturas pré-fabricadas. Mas, como eu disse para vocês, vocês não precisam fazer esse histórico de projeto, porque esse histórico de projeto é a linha do tempo. Então, a gente não tem linha do tempo aqui. Mas eles quiseram colocar e, enfim, não pecaram, na verdade, né? Excederam a responsabilidade, mas ficou legal. Mudança ocorrida são aqueles itens, os 4 itens que a gente já viu, né? O excesso de chuvas, tempestade de vento, demora na aprovação de documentação e improdutividade por causa do pátio cheio.
Relação causal da mudança, aqui nesse trabalho eu tirei, porque tinha outros elementos, mas a maioria dos grupos que eu entrei na aula passada já fizeram o diagrama de causa e efeito, ficou bacana. E aqui é que é legal. O que seria análise técnica de engenharia, tá, pessoal? Seria, aqui eu coloquei a mudança, e aqui eu coloquei as consequências e qual que é a minha ação para resolver o problema. Então, aqui ele colocou a paralisação da obra, aumentou o efetivo de mão de obra e equipamentos para cumprir o cronograma inicial. Tempestade de vento, o que ela gerou? A danificação da cobertura com custo adicional para a reconstrução da cobertura do alojamento. A danificação do galpão, custo adicional para a reconstrução da cobertura, custo adicional para a recuperação dos inventários. E aqui ele exemplificou que não estão claros quais foram os danos ocorridos na estrutura, só a cobertura. Tá? Perda da contenção, ele está colocando aqui. Demora na aprovação da documentação técnica, aumento efetivo da mão de obra para cumprir o cronograma inicial. Então, colocou todas as mudanças e as consequências, tá? Com a análise de engenharia. Excesso de chuvas. Então, ocasionou a paralisação da obra pelo período de 15 horas úteis. Então, ele vai lá e dá a justificativa. Conforme o contrato, a contratada deve cumprir o prazo contratual, mantendo a obra tanto funcionais quanto se for necessário. O item 2.2, ele justificou. Então, para a contratada manter o prazo original, ele vai cumprir com hora extra, que ele explica lá na análise econômica financeira. Tempestade de vento. Então, está aqui, a contratada é responsável por cumprir todas as exigências relativas à segurança e higiene. Item 2. Serviços constantes na planilha devem ser executados rigorosamente de acordo com as informações. E aí ele vai fazendo a análise do contrato, item a item, se tem alguma correlação do contrato com cada uma daqueles exemplos. Então, aqui é importante que a perda de 75 metros de contenção, eles fizeram uma análise do contrato e descobriram que não era objeto da contratada execução de contenção. Tá? Então, ou a contratante faz a intervenção, conforme o item 2.13 do contrato, ou ela cobra adicional. Então, ela foi lá e fez a cobrança adicional. Da mesma coisa, demora na aprovação da inspeção da documentação técnica. Eles descobriram que nos itens 5.2 e 5.3, a contratante era responsável por emitir essas ordens de serviços e fazer a fiscalização a tempo. E assim foram fazendo análise de item por item. Na análise econômica, financeira, eles foram pegando item por item. Então, o primeiro item, excesso de chuvas, período de 15 horas úteis. Então, eles fizeram a conta, tá vendo? Fizeram a decomposição do custo total, depois dividiram pelo valor das horas e chegaram no valor de 10.787 e um prazo adicional de 2 dias no contrato. Tempestade de vento, mesma coisa. Foram lá, pegaram a planilha, viram lá a remoção e o telhamento, o valor, chegaram nesse valor aqui, um dia de prazo adicional para a reconstrução da cobertura. Danificação de 43 metros quadrados do galpão com 23% dos inventários. Então, a área danificada, 43, custo de reconstrução da cobertura. Ele pegou 104 vezes 43, chegou nesse valor e foi chegando no valor de 41.664 com esses 5 dias aqui, cada dia aqui é decupado para cada tarefa daquela de recuperação, tá? Então, aqui eles colocam aqui, ó, eles foram fazendo toda a memória de cálculo do que eles precisavam de equipamentos
e de mão de obra, e os materiais, os inventários, chegaram nesse valor de 32 mil com aquela conta que eu já falei para vocês, que é pegar o valor máximo de uma carga, que é 1.700.000 dividido por 24, e aplicar o percentual de 23%. Então, vai chegar nesse valor de 32.583, tá? E aí, você vai ter o valor do almoxerifado danificado, da perda do inventário. E assim, eles foram fazendo item a item. E aí, chegaram no valor total requerido de 196. Aqui, eles colocaram um DDI estimado de 30%. E 26 dias úteis de prazo a mais para executar a obra conforme item a item que eles foram alocando esses prazos para fazer a obra. Vocês vão perceber que para fazer a contenção, tá aqui, ó, foi o que eles gastaram mais dias e mais valor. Tá? São 14 dias a mais e 128 mil de pleito de contenção, porque é um extra-escopo, é um fora-escopo. Então, se é um extra-escopo, é um fora-escopo, tem duas opções. Ou a contratante executa a obra às suas próprias custas e dá o prazo a mais de interrupção para a contratada, ou a contratada executa e recebe pelo trabalho. Tá? Tá aqui. Então, no final, ela chegou nesse valor com esse BDI estimado. Bacana? Outra coisa legal é vocês colocarem as referências que ele usou a base de dados Copaz e Sinap para apurar o custo da contenção e o contrato para os custos de perda de materiais e recomposição da cobertura. Aí ele colocou os documentos anexos, né? Normalmente vai anexo, como eu falei para vocês lá. Vocês não precisam anexar aqui, o único que vocês vão precisar anexar é a memória de cálculo, que é o Excel, que eles anexaram, que está aqui, ó, esse Excel. Aí o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar pelo WhatsApp esses dois pleitos já preenchidos e com a conta já mais ou menos feita, para vocês fazerem um check com o que vocês fizeram e aproveitar o que vocês acham que tem que aproveitar, tá? Não precisa ficar igual a esse, nem deve ficar igual a esse. Provavelmente vocês vão fazer e encontrar um valor diferente. Mas a ideia é vocês seguirem nessa linha de pensamento. E a mesma coisa na memória de cálculos eles foram fazendo, ó. Item a item, eles foram trabalhando a memória de cálculo. Legal? Então, lembrem-se de não apresentar um pleito igual a esse aqui, tá? Eles vão ter que fazer, cada um vai atuar da forma como vocês encontraram aí. Beleza? Então, é isso, pessoal. Por hora, é isso. Eu vou disponibilizar no WhatsApp para vocês essas duas guias aqui de pleito. Vou fazer... vou ver se eu consigo gravar, fazer o download dessa aula gravada, do link dela, e postar também no Canvas, para não se perder somente no Teams. E mãos à obra. Na próxima aula, vocês vão pegar, eu vou pegar os grupos, os pleitos dos grupos, e aí vocês vão usar um outro template, que é um checklist de avaliação de pleito, que está lá também no Canvas, já publicado para vocês, na disciplina, e vocês vão analisar o pleito, vocês vão ver se o pleito está todo certinho. Então, é importante que vocês façam ele bonitinho agora, porque quem vai corrigir o pleito de vocês, quem vai fazer a checklist de avaliação, vão ser os outros grupos, para saber se você tem mérito ou não, se vão deferir ou não vão deferir o que vocês estão pedindo. Então, vocês vão trabalhar nessas duas primeiras aulas como contratadas, né? Vocês estão pleiteando, e lá, na última aula, vocês vão atuar como contratantes. Então, vocês vão avaliar o pleito de um outro grupo. Então, eu vou cruzar os trabalhos entre os grupos e cada grupo vai analisar o pleito realizado pelo outro grupo. Tá beleza?
Então, caprichem aí no pleito, que na próxima aula, em sala de aula, vocês vão fazer a avaliação do pleito dos outros grupos, ok? Um abraço para vocês, pessoal. Um ótimo feriado. Espero que vocês se divirtam bastante aí, curtam bastante com a família e sem deixar de estudar, sem deixar de terminar esse pleito para a próxima aula, beleza? Um abraço para vocês. Até segunda-feira.